Bom, pessoal, então a gente terminou a aula passada falando bastante ali sobre a representação, sobre, né, a gente projeta esses operadores J2 e JZ na base dos autovetores e encontra a forma das matrizes, encontra um monte de coisa, só que eu acho que ainda está um pouco abstrato, então vou tentar ligar isso um pouco com uma coisa mais conhecida de vocês, tipo harmônicos esféricos e tal, e entender um pouco as consequências daqueles fatos sobre as matrizes de rotação serem blocadas e tal, justamente nessas coisas mais familiares, para vocês entenderem um pouco a conexão entre esses dois mundos, digamos assim, né? Então a gente começa, para fazer isso, a gente começa discutindo rotações finitas, né? Rotações finitas. Então, ó, a gente viu que se você pega um operador qualquer, por exemplo, o Z aqui, você pode pegar um gerador e calcular uma rotação finita assim, né? Exponencial de menos θz JZ sobre H cortado, certo? Falta um I aqui. Ok? Então, é aquela mesma brincadeira. Você faz uma rotação, aí você divide aquela rotação em várias rotações pequenininhas naquela mesma direção, e aí você calcula o limite para n indo para infinito e você encontra o mapa exponencial, certo? Mas isso vale para z, você pode girar z em qualquer direção, isso vai valer para qualquer direção. Ou seja, no caso geral, a gente tem que um operador assim, né? Tá vendo? Esse cara agora aqui, ó, é o operador J numa direção θ arbitrária, onde θ sem a setinha é o módulo desse vetor, tá certo? Então esse gerador aqui também vai gerar, né, aqui com o ângulo θz e aqui sobre um ângulo θ, a mesma lógica, tá? Se isso aqui não estiver claro para vocês, vocês me avisam. Você vai ficar I θ, e agora o meu gerador é θ seta escalar J seta chapéu sobre θ sobre H cortado, tá? Só fazendo a analogia, né? Esse operador vira isso aqui, o ângulo vira esse cara aqui, o H cortado é a mesma coisa e o I é a mesma coisa, certo? Porque agora é um eixo qualquer, eu vou fazer pequenas rotações até gerar minha rotação finita em torno daquele eixo qualquer, ok? Bom, mas veja, do ponto de vista de série de potência, que é assim que vocês têm que encarar funções de operadores, né? A gente tem que exponencial de I menos I. Aí eu já vou simplificar, né? Porque tem esse θ aqui, eu corto, aí fica só θ seta escalar J chapéu seta sobre H cortado. Isso aqui nada mais é do que somatório sobre N de 0 até infinito de H cortado sobre N fatorial, certo? Então eu tenho todas as potências do meu J aparecendo aqui, ok? Fazendo aqui a minha rotação finita. Maravilha. Agora como é que a gente vai fazer para conectar isso aqui com o que a gente estava vendo? Vou falar. Em cima, na exponencial, você tem o θz, está se referindo à rotação em z. Só para dizer que é o ângulo que diz quanto que rodou em torno do eixo z. Numa rotação arbitrária, por que você está considerando o módulo de θ? Não deveria ser o vetor θ? É porque, na verdade, você tem que pensar que esse cara aqui é o operador de rotação, digamos, unitário em torno do eixo z. Certo? Por isso que aqui, eu só escrevi assim para ficar claro que, ó, pensa que o seu θ é igual a θx, θy, θz. Tá certo? Se por alguma razão você escolheu a sua rotação ser tal que esse cara aqui é igual a zero, esse cara aqui é igual a zero, isso aqui vai ser igual a θz vezes 0, 0, 1. 001 escalar J seta é JZ. É só isso, entendeu?
É só porque esse cara aqui normalizado, unitário, ele seleciona a direção e o módulo do vetor direciona quanto que girou. Então essas duas informações que antes estavam explicitadas aqui no fato desse cara ser o JZ e esse cara que ser um ângulo, agora elas estão, digamos, implícitas dentro do vetor θ. O vetor θ tem dois papéis. A sua direção indica o eixo em torno do qual você está fazendo a rotação e o seu módulo quanto que você girou. Só isso. Então a gente vai fazer o mesmo truque de sempre, tá? Primeiro eu vou só dar um nome para esse cara aqui, que a gente já tinha, né? Mas eu vou reescrever aqui para vocês lembrarem. Isso aqui, uma rotação gerada por θ. Uma rotação finita é igual a isso aqui, exponencial. Ok. Agora eu vou escrever o seguinte. Identidade, identidade. Certo? Essa identidade aqui, pessoal, é no que diz respeito à rotação, tá certo? A gente tem liberdade de fazer isso sempre, ok? Pode parecer meio complicado, mas deixa eu ver se eu posso explicar isso de uma maneira melhor. Peraí. Eu vou expandir, logo vai ficar claro, para a gente poder usar aquelas fórmulas que nós obtivemos na aula passada sobre a atuação do J na base, certo? Mas eu quero só explicar uma coisa anteriormente, porque às vezes fica meio confuso. Dá um segundo. Né? Você pode escrever aqui a identidade, digamos a identidade no caso tridimensional, né? Então você tem isso aqui. Eu não queria fazer. Certo? Isso, você pode pensar nisso aqui assim, ó. Eu vou usar uma anotação aqui, vocês me dizem o quão confuso que vocês vão ficar em relação a isso. Aqui é um produto tensorial dos operadores. Né? Esse operador atua só na parte x, esse operador atua na parte yz. Certo? Mas tudo isso continua sendo um produto interno? Isso continua sendo a identidade. Certo? Você já vai ficar claro porque eu estou falando isso aqui. É um contexto mais simples. Ou seja, eu posso escrever esse cara aqui como sendo... Tá vendo que agora eu posso fatorar a minha integral? Em dois pedaços, né? Então eu tenho assim, ó. Identidade no que diz respeito a x, produto tensorial, e identidade no que diz respeito a yz. Eu só separei as integrais. Essa integral aqui eu trouxe para cá, a integral em x eu coloquei aqui. Tá certo? E lembra que a combinação linear de operadores também é um operador. A gente mostrou que operadores formavam uma álgebra. Tá certo? Então, basicamente, você tem esse cara aqui. Isso aqui nada mais é do que eu falar o seguinte, pessoal. Num contexto muito mais simples, tá? Isso aqui é igual a 1, tá certo? Mais aí o 0, 0, 0. É similar, tá? Não é equivalente, não. É similar a isso aqui. É porque aqui é soma direta e lá é produto, certo? Então eu digo só que essa identidade é a soma dessas identidades aqui. Oi? Falta o último com 001. Ou seja, tá? É só isso. Eu estou mostrando só que a identidade
pode ser fatorada assim, né? Daria para usar soma direta? Não, aqui não. Aqui, bom, não foi boa analogia, não. Só acho que confunde mais do que ajuda. Eu acho que a melhor maneira... Soma direta que é um novo espaço, que aí teria tipo, você não teria só os elementos originais, você também teria novos elementos surgindo desse espaço. Acho que a maneira mais próxima desse negócio aqui, para ficar melhor analogia, é o seguinte: imagina que você tem a identidade, vou botar um I assim, I, J, K, L, M, N. Ou seja, ele pega um tensor de 3 índices e leva no mesmo tensor de 3 índices, certo? Isso você pode escrever assim, ó, delta I, L, delta J, M, delta K, N. Tá vendo? Que a identidade tridimensional ela pode ser pensada como uma identidade para os primeiros índices, uma identidade segunda, uma identidade terceira. O que vai ser um pouco diferente aqui no que a gente está fazendo é o fato de que aqui os índices todos eles têm o mesmo significado. São direções num certo espaço vetorial, mas quando a gente fizer, por exemplo, x, y, z, isso também se mantém, mas quando a gente fizer, por exemplo, base angular e a base radial, eles têm significados diferentes. É aquela mesma brincadeira que a gente discutiu quando a gente fez separação de variável de x, y, z e separação de variável de r, θ, φ, certo? Eles têm espaços associados diferentes, certo? Só para ficar claro de que quando a gente faz essa identidade aqui, ó, e eu vou colocar a identidade e eu vou colocar essa identidade como sendo somatório de j de 0 até infinito, somatório de m de menos j a j, jm, eu estou, digamos, deixando de fora todo o resto do espaço que pode existir aqui, certo? Eu quero pegar a parte do meu operador que diz respeito à base jm, tá certo? Isso vai ser prático e útil justamente nos problemas em que o resto da base, o resto do seu espaço de Hilbert, na hora que gira, ou seja, tudo que está relacionado a rotações está descrito nessa base, certo? Ou seja, se eu tivesse uma coisa extra aqui, ou seja, que seria, digamos, para rotações, botar um J aqui, certo? Tudo que está associado às rotações e, digamos, a identidade aqui associada à parte radial, certo? Seria, por exemplo, para descrever o átomo de hidrogênio, certo? Mas a gente não vai se preocupar com isso, a gente vai se preocupar só com esse pedaço aqui, ok? É só porque senão tem sempre um certo jogo entre notação e clareza, né? Você bota mais notação para ficar mais claro, mas fica muito pesado. Aí você tira a notação, é mais fácil de escrever, só que, às vezes, para vocês que não estão acostumados, falta informação, certo? Então, se ficarem muito confusos, peçam. Então, fazendo isso, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem aqui identidade U, identidade, vai ser igual a soma de JM, da forma que eu te escrevi. Eu vou escrever aqui direitinho. De 0 a infinito, soma de J' de 0 a infinito, e M de menos J a J, M' de menos J' a J', tá certo? E aí, naturalmente, eu vou fazer assim. JM, JM, aí aqui o operador U, J', M', J', M'. Tá certo? Então, naturalmente, a minha rotação agora, eu vou poder escrevê-la em termos desse produto aqui. Certo? Então, tudo aquilo que eu fiz na aula passada vai ser útil aqui agora.
Porque na aula passada eu descrevi como é que é o JX, o JY e o JZ para cada bloco, né? Para escrever o meu U. Então, que exponenciado vai dar o meu U, tá certo? Aquela expressão lá. Então vamos juntar essas coisas. Agora então, eu tenho aqui J, M, U, J, linha, M, linha, né? Ou seja, lembrando, o meu U é só esse cara aqui, não estou escrevendo o argumento dele, tá? Meu U está aqui, eu posso simplesmente botar duas identidades aqui, lembrando que eu teria que botar o resto das identidades em relação às outras dimensões que eu não vou considerar aqui. Quando eu fizer isso, eu vou obter esse tipo de elemento de matriz dentro do meu processo, dentro da minha conta, tá certo? E aí eu vou dar um zoom nesse pedacinho agora aqui. Ok? Então, isso aqui, naturalmente, vai ser a soma de n de 0 até infinito de menos i θ sobre h cortado elevado a n. E aqui eu vou ter o seguinte, Jm θ sobre θ escalar J, J' M' sobre N fatorial. Certo? Ou seja, agora eu expandi, veja, eu peguei o U, sanduichei com identidade, peguei um elemento desse sanduíche, abri, peguei o U e expandi em série de Taylor. Certo? Estou meio desdobrando toda essa bagunça que a gente está fazendo. Ok. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Desculpa, faltou. O mais importante aqui que é o N, tá, pessoal? É a potência, certo? Veja, eu acabei de apagar ali, mas eu tinha esse cara aqui elevado a N, que é a definição da exponencial, tá? Aí, só que a potência eu separei nessa parte escalar, digamos assim, e essa parte com operadores aqui, ok? Agora, a gente precisa lidar com esse cara aqui. Então, a gente vai fazer um zoom, tá? Então, vamos chamar esse cara aqui. Ó. A minha expressão original é a expressão 1, com um círculo, tá certo? Aí, a gente vai pegar a expressão 2 com um círculo, que está aqui, e vai dizer que ela está aqui, tá certo? Agora, eu vou pegar essa expressão aqui e vou chamar de expressão 3. A gente vai fazer o zoom dela agora, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Soma. Agora, como eu já deixei no quadro para vocês verem esse cara aqui, toda vez que eu botar a soma de Jm, implicitamente eu estou dizendo sempre isso, tá? Os J's indo de 0 a infinito e os M's associados indo de menos aquele J a J, certo? Então, agora isso aqui vai ficar assim. Soma de J, 2 linhas, M, 2 linhas, J, 3 linhas, M, 3 linhas, e assim por diante, tá certo? Deixa eu, né, isso aqui. 3 é igual a soma de J, 2 linhas, M, 2 linhas, J, 3 linhas, M, 3 linhas, tá? De quê? De Jm, aqui uma potência só, θ, escalar J sobre θ. E aí aqui eu vou botar minha identidade, porque é por isso que eu tenho esses caras extras aqui. São outras identidades de Jm que eu estou enfiando aqui, tá? Aqui vai ficar 2 linhas, M, 2 linhas, tá certo? Vezes J, 2 linhas, M, 2 linhas, aí outra potência, J, 3 linhas, M, 3 linhas, e assim por diante, tá certo? Até chegar nesse último pedacinho aqui, ó. Ok? Ou seja, até chegar na última potência de
θ, J, seta, chapéu, sobre θ, J', M'. Tá certo? Quão confuso está isso aqui, pessoal? Veja, aqui eu tenho N, né? Uma coisa elevado a N, A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A vezes A. Foi o que eu fiz, tá certo? Tá vendo? Esse cara é A vezes A, A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Entre cada um desses A's, eu coloquei uma identidade. São essas identidades extras que eu estou colocando aqui. Tá certo? Eu tenho uma identidade entre esse primeiro e esse segundo fator, eu tenho uma identidade entre o segundo e o terceiro, entre o quarto e o quinto, e assim por diante, até entre o enésimo menos 1 e o enésimo. Mas por que só o N fatorial? Não, o N fatorial não está na definição 3, não. 3 é sem o N fatorial. É só esse... O 3 é isso aqui só. Esses somatórios sempre de J de 0 a infinito e M de menos J a J. Certo? E agora? Melhor, pior ou igual? Porque vai complicar mais um pouco. Tá? Então, a gente fez essa continha aqui. Ó. Lembra? A gente fez na aula passada. A gente pegou esse cara aqui, botou JN, JM e fez uma conta assim, quer ver? A gente pegou os índices, né? Digamos que a gente estava estudando o JZ, que é um fácil de fazer. E aí a gente fez assim, ó, 0, 0, né? Aí a representação é meio, menos meio, depois meio, meio, aí depois 1, menos 1, e assim por diante, é a mesma coisa aqui. E deu uma matriz aqui, certo? E a gente viu que essa matriz, né, era em blocos, ou seja, esse cara aqui é o bloco que relaciona a parte escalar, esse cara aqui é o bloco da representação meio, e assim por diante, né? Então, pessoal, Dentro desse contexto, eu não entendi aquela expressão final da aula passada do sigma x vezes sigma y. a gente vai voltar nisso, já já. Tá? Pessoal, vocês anotaram isso aqui? Que eu vou precisar apagar isso aqui. Porque a gente vai ter que lembrar, porque depois que a gente desempacotar todo o nosso negócio, a gente vai ter que reempacotar e pensar o que acontece voltando, tá bom? Mas só uma coisa, dessa 3 para aquela 3, você não só falou explicitamente, você acrescentou mais uma identidade para cá. Mais um monte de N menos uma identidades. Que é a parte do J... 2 linhas, 3 linhas e assim por diante. Na expressão 3, não era dividido por H cortado, ou era mesmo? Tá aqui. Eu só joguei H cortado para outro lugar. E ainda tem esse módulo de tela? Aqui? Tem. Então, posso? Então, vamos pensar esquematicamente, tá? Vamos dizer que é o seguinte, os nossos índices, em vez de fazer essa bagunça aqui, ó, eu vou chamar esses índices aqui pelas letras latinas maiúsculas, tá? A maiúsculo, B maiúsculo, assim por diante. Então, de certa forma, eu faço assim, A vai de 0 até infinito, tá certo? De forma que A0 corresponde ao 0, 0. A igual a 1 corresponde a meio menos meio, tá certo? A igual a 2 corresponde a meio mais meio. A igual a 3 corresponde 1 menos 1. A igual a 4 corresponde 1, 0, né? E assim por diante. Ok? Não é difícil, né? Nesse sentido, agora eu tenho matrizes que vão ser assim, ó.
um bloco 1 por 1 e um monte de zero. Um bloco 2 por 2 e um monte de zero. Um bloco 3 por 3 e um monte de zero e assim por diante. É uma matriz infinita, mas por mais que ela seja infinita, ela tem esses blocos 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Né? Tem representação de spin 0, spin meio, spin 1 e assim por diante. Está todo mundo ali. Se eu pego uma matriz desse tipo aqui e somo com outra matriz desse tipo, ela perde o caráter blocado? Ela deixa de ser blocada? Não, né? Então, se eu lembrar, se eu pensar que aqui eu fiz o JX, o JY e o JZ e todos os três eram blocados, essa combinação linear aqui vai ser blocada ainda. Então, eu não preciso me preocupar com o fato de ter um produto interno aqui que vai me dar JX mais JY mais JZ, porque eu estou somando blocos e vão continuar em blocos. É impossível somar duas coisas blocadas e chegar a uma coisa que não é blocada. E quando eu multiplico matrizes desse tipo aqui? Uma matriz em bloco desse tipo com outra matriz em bloco desse tipo aqui. Né? Ou seja, se eu tenho aqui a parte, esse bloco aqui, vamos chamar esse bloco aqui de B0 e B1, tá certo? E o resto todo aqui. E eu multiplico esse cara aqui pelo B0', aqui é um bloco e B1', tá certo? E aqui continua também. O produto dessa matriz com essa matriz aqui vai ser como, pessoal? Né? Linha vezes coluna. Então, a primeira linha do B0 vezes toda essa coluna aqui. Só que a primeira linha daqui só vai bater nesse cara aqui. Todos os outros zeros aqui vão bater nos zeros aqui. Então, não preciso me preocupar. É fácil vocês se convencerem, façam essa conta. Uma vez que isso aqui vai ser igual a B0, B0', os blocos continuam zerados aqui, e B1, B1'. Tá certo? E os blocos continuam. Tá certo? Então, essas matrizes em bloco, quando eu somo elas, elas continuam em bloco. E quando eu faço o produto delas, elas continuam em bloco. Então, eu não preciso mais me preocupar com elas como um todo. Eu posso agora fazer um zoom em um bloco. Tá certo? É mais um zoom. Então, isso aqui é só para dar uma visão pictória da coisa para vocês, tá certo? Então, vou apagar isso aqui. E todo mundo consegue ver que isso aqui é um produto de matrizes, né? Esse cara aqui é uma matriz, daquele tipo lá, vezes uma outra matriz, tá vendo? Linha vezes coluna. Linha vezes coluna, linha vezes coluna, assim por diante. Então, isso aqui é uma matriz, né? Você pode pensar que isso aqui, ó, é como eu estava escrevendo antes. É M, A, B, M, B, C, M, C, D, né? Lembrando que os índices latinos maiúsculos correspondem àquela soma complicada entre J e M, tá certo? Então, isso aqui é isso aqui, ok? A questão é o seguinte. Deixa eu escrever assim, né? Esse 3 eu posso pensar como sendo soma de A, B e assim por diante, disso aqui, né? M, A, já sei, A linha, A 2 linhas, A 3 linhas. Então vai ficar assim, A, 2 linhas, M, A, 2 linhas, A, 3 linhas, até M, A, N menos 2 linhas, né? A linha. Essa expressão, essas expressões aqui podem ser pensadas assim. Tá certo? Isso aqui. Isso aqui é M, A linha.
A duas linhas. Tá? Vamos pensar que isso aqui é 4. Tá certo? Então, eu tenho que o meu M, a duas linhas, é igual à soma daqueles blocos. Tá certo? Então, eu vou ter uma coisa assim, ó. Esse cara aqui, pensa que eu vou fazer a seguinte definição. Eu vou escrever assim. O meu M vai ser assim. B0, B já vai confundir, né? Vou chamar de B de bloco mesmo. Mas vocês não confundem aqui porque eu não botei B. Pronto. Tá certo? Em vez de eu fazer isso aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Todo mundo é 0 em volta, né? E os blocos continuam. Em vez de eu fazer isso aqui, eu vou dizer... Esse tipo A mais A de duas linhas. Então, B é o bloco de... Esse aqui é um bloco 1 por 1, esse aqui é um bloco 2 por 2, esse aqui é um bloco 3 por 3, assim por diante. O bloco dentro da minha matriz M. Lembra? Eu acabei de escrever a matriz M aqui em termos do JM. Né? Do J minúsculo M minúsculo. E aí eu tinha assim, 0, 0, meio menos meio, meio mais meio, 1 menos 1 e assim por diante. E aqui é a mesma coisa, aqui é o bloco 1 por 1, aqui é o bloco 2, aqui é o bloco 2 por 2, bloco 3 por 3 e assim por diante. Certo? Aqui seria o B3. Só que em vez de fazer assim, eu vou falar o seguinte, isso aqui é igual a D0 mais D1 e assim por diante. Onde a D0 é igual a B0 e o resto dos zeros aqui. Tá certo? A D1 é a mesma coisa. Vai ter 0 no primeiro bloco, 0, 0, 0. Aqui é B1. Tá? Tá muito ruim, pessoal? Dá para acompanhar. É que tem que ficar lembrando o que esse cada termo é. Mas tudo bem. Tem um jeito. Não tem. Mas quem é esse cara? Né? Quem é o D aqui? Né? Pensando nesse pedacinho dele aqui. Ó. Né? Esse cara aqui. Ou seja, a gente sabe que D da representação de spin J nada mais é do que aquela mesma matriz, só que com J fixo. Ó, é J aqui, M, cadê você? Aqui, U, não, U não. Tá. Eu fiz um erro de notação aqui, pessoal. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu conserto isso aqui. Tá. Eu usei uma anotação diferente aqui, tá, pessoal? Desculpa. Senão vai confundir. Vou chamar esse cara aqui de J, tá? J0, J1, certo? Aqui é a mesma coisa. J0, J1, ok? Só uma mudança de notação, tá? Para não confundir. Então, o que eu tenho? Deixa eu ver como é que eu posso fazer para ficar claro isso aqui. Tá vendo? Eu tenho que o meu 3 é esse pedaço aqui. Tá certo? E eu estou somando sobre todas essas potências, tá certo? Esse cara aqui
é para um certo valor de n. Lembra que aqui tem n parcelas, porque eu estava fazendo aquela soma para recobrar a minha exponencial, tá certo? Se eu somar todos esses caras aqui, eu posso fazê-los agora separadamente para cada bloco, tá certo? Para cada bloco desses aqui, em termos de J0, J1 e assim por diante, tá certo? Posso botar aqui, inclusive, o certo seria botar uma setinha aqui, certo? Isso aqui é um vetor cuja as componentes são os blocos, tá ok? Por que eu estou fazendo? Pode falar. Eu não entendi o que você está falando. Você fez isso, você separou matriz M, depois blocos, enfim. Mas primeiro, essa matriz M, como que ela fica na representação dos subíndices A e A em linha? Eu não entendi. Esse bloco representa o spin. Isso. Isso. Mas se eu mudo meu subíndice, Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer dado essa anotação aqui, tá certo? Então você vê que o nosso M ele está associado ao J escalar θ, tá? Então eu não queria fazer isso porque ia ser mais complicado, mas eu vou fazer. Então é isso aqui, na verdade, que a gente está fazendo, tá? Vocês concordam com isso aqui? Isso aqui é θ escalar, né? Θ escalar J sobre θ. Tá certo? Nada demais aqui, né? Só botei uma notação mais completa. O que acontece quando eu multiplico uma matriz do tipo M com esses blocos por outra matriz com o mesmo tipo de blocos? Somente os blocos se multiplicam, certo? Ou seja, se eu pego essa matriz aqui, que é assim, e multiplico por essa matriz aqui, dá quanto? Quanto que é essa matriz vezes essa matriz aqui? Vezes agora. 0. Certo? Ou seja, vamos lá. Essa expressão aqui, eu tenho aqui o produto das matrizes em bloco, tá certo? Ou seja, eu estou fazendo uma soma do produto das matrizes em bloco. Só que essa soma aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui é soma sobre A, 2 linhas, A, 3 linhas, D, abre parênteses, soma sobre J desse cara aqui, ó. Θ, J sobre θ, tá certo? Vezes o mesmo somatório aqui para esse cara aqui, né? Ou seja, esses caras aqui, índice A 2 linhas, tá certo? Vezes a próxima, índice A 2 linhas, A 3 linhas e assim por diante. Tá certo? Então é um produto de um somatório infinito desses blocos aqui, ó. Ficou mais fácil de ver? é a soma de um produtório. Não, é o produto das somas. Né? Porque quando eu somo esses blocos aqui, eu recomponho meu M. Meu M é igual a essa soma aqui. Ou seja, talvez eu tivesse que ter escrito isso, né? Aqui eu escrevi, na verdade, ó. Tá vendo? O meu M é a soma desses caras aqui. E onde esses caras são dados assim. Isso aqui é J, 0 até infinito. Mas está abrindo, é porque eu escrevi somatório. Esse aqui é exatamente igual a isso aqui. Onde esse meu J com um parêntese 0, ele tem um significado totalmente diferente. Não, sim, mas é que eu achei que, por exemplo, o A com A duas linhas seria, por exemplo, J 0, 1. Aí o A com A duas linhas, J 1. Não, aqui o M, ó, se você olhar para cá, tá todo mundo aqui, ó.
Lembra que aqui eu estou somando sobre todos os J's e todos os M's. Quando eu somar com o J0, eu vou estar falando do bloco 0. Quando eu falar do J1, eu estou falando do bloco 1. E assim por diante. Certo? Ok. E aí, então, o que acontece com agora? Veja, é o produto dessas somas. Só que o J0 daqui só vai atuar no J0 daqui. O J1 daqui só vai atuar no J1 daqui. E assim por diante. Então, na verdade, esse produtório, eu posso fazer uma inversão da soma com o produto. Tá certo? Ó, isso aqui vocês vão lembrar, né? Espero que sim. Tá. Então, basicamente, estou falando o seguinte, ó. Não, eu estou fazendo o produto da soma. Eu quero transformar o produto da soma na soma dos produtos. Tá certo? Ou seja, eu quero que... Eu quero não. M vezes... M vezes... Vou botar com notação de somatório. Tá? Então, M... somando A duas linhas, M, A duas linhas, M, A duas linhas, A linha, vamos dizer que nosso N seja igual a 1, tá certo? Como é que fica aqui? Veja, esse cara aqui é soma sobre A duas linhas de soma de J0 até infinito de θ escalar J sobre θ vezes no índice A duas linhas vezes somatório de J' de 0 até infinito θ escalar J J' dividido por θ, índice A duas linhas, A linha. Certo? Agora eu vou abrir esse produto aqui. Vai ficar o 0 vezes o 0, o 1 vezes o 1, porque o 0 vezes o 1 dá 0. E assim por diante. Ou seja, isso aqui tudo vai ficar como? Vai ficar o soma do J 0 até infinito de quê? Né? Aqui é só aqui é o mesmo J, né? A duas linhas, vou botar uma soma em A duas linhas. J, aí é o mesmo, eu estou esquecendo do chapéu que está do lado. Certo? É o mesmo J aqui. Justamente aqui a gente está usando o fato de que os blocos, quando se multiplicam cruzados, dão 0. Tá certo? Ok? Tá vendo? Eu tirei o somatório de dentro. Tá certo? Ou seja, deixa eu ver se eu consigo fazer uma visão global da coisa aqui. Eu tenho o meu U, A linha. Deixa eu ver se essa anotação vai ficar muito ruim. É igual soma de n igual a 0 até infinito de menos i θ sobre h cortado elevado a n, m elevado a n, vou botar assim, A duas linhas, M, A duas linhas, A três linhas, até o M, A linha. Tá certo? Onde eu tenho N parcelas.
Tá certo? Então isso aqui tudo é onde a gente partiu. A notação M que a gente fez para condensar aqui essas somas complicadas, tá certo? Eu tenho que ter as somas aqui, claro, sobre A duas linhas, A três linhas e assim por diante. Vocês concordam com isso aqui? Tudo isso foi para mostrar que agora eu pego esses caras aqui, ó, e separo uma soma em J minúsculo. Porque quando eu fizer esse cara aqui vezes esse cara aqui, dentro dele eu tenho um bloco J0, eu tenho um bloco J1, só que o bloco J0 desse cara só vai bater no bloco J0 desse cara aqui. Tá certo? O bloco J1 desse cara só pega no J1 daqui. Então, Eu acho que eu não lembro do que você quer dizer com esses índices zero, bloco 0, bloco 1, daquela matriz. isso. É o Qual bloco? seria O bloco 1 por 1. 1 por 1. Isso. É porque o spin 0 tem uma dimensão. O spin 1, spin meio tem duas dimensões. É aquele 2J mais 1, lembra? Então, isso aqui é isso aqui, ó. Tá certo? Então eu vou ter o seguinte. Esse cara, ele vai ser igual a uma soma sobre n de 0 a infinito. Aqui continua a mesma coisa. Todos os caras aqui. Aqui também não muda. Só que aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. Somatório de J minúsculo de 0 até infinito, tá certo? E aqui eu vou ter o meu J, o meu θ, J sobre θ elevado a n. Tá certo? Ou, se você preferir, botar os índices. Eu acho que eu posso tirar esse cara aqui. Mais simples de ver. Tá certo? Até aqui tudo bem? Só que veja, eu tenho esse somatório e esse somatório aqui. Supondo que essas coisas são todas séries convergentes, nada me impede de inverter a ordem dos somatórios. Ok? Se eu inverter a ordem dos somatórios, eu vou ter assim. Vai ficar assim. Soma sobre J até infinito de soma sobre N de 0 a infinito. Aí eu vou botar um parênteses aqui. Vai ficar assim. Menos I θ sobre H cortado elevado a N. θ escalar J sobre θ Jn elevado a n. Olha que interessante. Vocês conseguem ver já o que está acontecendo? A gente meio que desdobrou o problema. A gente encontrou uma característica das matrizes serem blocadas e fez isso e usou isso para fazer com que esses blocos voltassem, digamos, a ficar evidentes na expressão original. Ou seja, você pode ver, isso aqui é o quê? Exponencial. Só que isso aqui agora é o seguinte, ó, soma sobre J de 0 até infinito de exponencial de menos I θ sobre H cortado. Eu posso até tirar esse cara aqui, já boto escalar J, J, né? E é isso. Ok? É claro. Não sei escrever essa expressão em termos de vezes, bloco
termos dos blocos, cara? Como assim? Uns 2 quadros atrás, tinha feito uma expressão. É que o bloco em si, ele não tem como eu escrever aqui porque ele não tem os outros índices, entendeu? Ele já está dentro da matriz. Eu estendi os índices do B para ele ter todos os índices de M para definindo o JJ. Então não dá para colocar o B aqui, entendeu? Por mais que ele seja igual ao JJ. Porque o JJ, o resto dos componentes são todos zero. Então tanto faz. Entendeu? Mas você vê então, pessoal, que aqui eu tenho uma soma de exponenciais. Eu tenho uma soma de rotações. Cada uma atuando num spin diferente. Ou seja, quando eu faço uma rotação num vetor qualquer no meu espaço de Hilbert, eu tenho um bloco que só mistura componentes daquele bloco entre si, outro bloco só mistura blocos entre si e assim por diante. E não só isso, eu posso estudar cada bloco separadamente. Tá certo? Ali no teto elevado ao quê? Elevado a nada aqui. É teta, seta, escalar, j, seta, j. E ali de baixo é um A linha, né? Isso. 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 Professor, acho que eu não entendi o que você quis dizer quando faz a rotação, os componentes só de certo bloco se misturam com as componentes do mesmo bloco. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Veja. Esse J aqui, o J0, ele só tem o primeiro bloquinho lá, 1 por 1, diferente de zero. Se eu posso fazer combinações lineares e potências à vontade disso, que vai continuar só lá. Tá certo? Não, é justamente o que eu quero falar. Então, a rotação finita, ela também vai ter aquele mesmo caráter. Porque, veja, eu vou fazer um somatório desses caras aqui, de potência desses caras. Então, aqui vai ser muito mais complicado do que antes, mas continua sendo uma matriz 1 por 1. Aqui continua sendo muito mais complicado do que simplesmente aquelas matrizes de Pauli que a gente estava falando, mas continua sendo uma coisa 2 por 2. A rotação finita. Imagina que essa rotação está atuando num psi. Digamos, no átomo de hidrogênio. Você aplicou isso no átomo de hidrogênio. Só que quando você pega o átomo de hidrogênio, você escreve assim, psi é igual a somatório de Lm, né? Lm, psi. Tá certo? Quando você girar as componentes aqui do seu psi, a componente do L1 só vai se misturar com outras componentes do L1. Tá certo? Então, o nosso espaço-tempo tem uma característica engraçada do grupo de rotação ter essas representações irredutíveis que não se misturam. Então, eu posso pegar uma coisa super complicada, que é uma função de onda, girar ela, só que eu sei que tem um pedaço dela que só se mistura com outro pedaço dela. E se ela não tem nenhuma componente L1 diferente de zero, ela nunca vai ter. Eu posso olhar ela do jeito que eu quiser, que eu nunca vou encontrar uma componente do tipo L1. Entendeu? Então é isso que eu estou mostrando, fazendo todos os passos matemáticos. Eu poderia ter simplesmente falado para vocês que isso acontece, mas eu queria, inclusive eu preciso atualizar minhas notas para botar esses detalhes que eu fiz hoje. Eu queria que vocês acreditassem um pouco mais, com mais embasamento de que isso aqui de fato acontece, entendeu? Ou seja, você consegue desdobrar o fato de que os geradores estão em bloco e que geradores em bloco induzem transformações finitas também em bloco. É basicamente essa conta que a gente fez. A gente mostrou que como os geradores estão blocados, as transformações finitas também são blocadas. Tá certo? E que dá uma ferramenta muito prática para a gente, porque agora eu sei calcular essas exponenciais aqui. Isso aqui são matrizes 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, e uma exponencial de matriz finita é fácil. Então eu transformei o meu problema de calcular exponencial de matrizes infinitas em somas, infinitas somas de exponencial de matrizes finitas. Certo? O que pode não parecer, mas é mais simples. Ok? Isso tudo é expressão 3 lá? Que Oi? a gente, Essa expressão... Não, essa expressão original. o identidade, Isso aqui, ó. Isso aqui é identidade e identidade. Não, desculpa, é a expressão 2, né? expressão 2. Que é
A expressão 2 é a que tem o J da esquerda e o J' na direita. Tá. Né? Isso aqui é a expressão 2. Mas eu achava que era 3 também. Então, É, porque isso aqui tem os índices. É porque eu estou esquecendo de escrevê-los. os índices fatorial, né? Ah, caramba, tá. Esqueci o N fatorial. Tem que estar aqui sim, senão isso aqui não faz o menor sentido. Agora eu tô satisfeito. Foi mal, pessoal, desculpa. A expressão 3 não tinha. Não tinha, tá, não. Mas essa aqui. Ok? E senão nem convergiria, né, para uma exponencial. Obrigado. Mas a expressão 3, ela é para separar os blocos. Isso. É para começar a mostrar que os blocos vão aparecer. Você saiu daqui pra lá supondo que essa série converge. Uhum. Cara, O que garante que ela converge? Nada. Assim, a priori, né? Você tem que fazer, você tem que... bom, eu acredito que ela converge mesmo. Isso tá aí na ciência, né? não, tudo bem. Mas eu acho que tem que ter uma melhor razão do que essa, né? Deixa eu ver se eu posso explicar melhor. Porque, na verdade, é uma pergunta que vocês poderiam ter feito para mim já há muito tempo atrás, na hora que eu falo que tem aquele limite da exponencial, né? Lembra que você calcula... veja, isso aqui tudo é originário sempre nisso aqui, ó. Isso aqui sempre vem do... Lembra, identidade menos I θ J sobre N elevado a N, limite de N indo para infinito. Não é soma, tá? Limite. Lembra, a gente fez essa conta para tudo, para transformação, para translação e tudo mais, certo? Aí você se pergunta, bom, mas eu sei que esse limite, quando isso aqui é um número real, esse limite converge para exponencial, certo? Isso é um resultado simples. Você pode abrir isso aqui no binômio de Newton e você vai ver que os termos que vão no limite indo para infinito, somente aqueles termos que dão a somatório que definem a exponencial sobrevivem. Tem outros termos que vão aparecer, mas no limite de n indo para infinito eles vão para zero. Certo? Então, de fato, isso aqui quando isso aqui é um número real, tá? Isso aqui é exponencial desse tal número real aqui. Quando isso aqui tudo aqui, né, é alfa. Aí vocês perguntam, bom, mas agora eu não estou mais trabalhando com um número real, estou trabalhando com operadores, certo? A vantagem aqui é o seguinte, esse operador é menos i aqui, só porque quem tem que ser número real é esse cara aqui. Tá certo? Esse operador aqui, ó, ele é autoadjunto. Tá certo? Por definição, porque a gente quer que esses operadores sejam unitários, lembra? Quando a gente impõe que eles são unitários, a gente obtém que aqueles geradores têm que ser autoadjuntos. E a vantagem dos operadores autoadjuntos é que eles são normalizáveis, ortonormalizáveis, ou seja, você pode encontrar uma base que ortonormaliza eles com autovalores reais. Então, na base que ortonormaliza esse operador, isso aqui te dá uma soma de exponenciais. Ou seja, se você pensar que na base que ortonormaliza, você tem aqui o alto valor 1, alto valor 2 e o resto todo mundo é zero. Se você pegar agora produtos e potências dessa matriz aqui, vai continuar só sendo uma matriz diagonal, você pode fazer a bagunça que você quiser, que ela continua diagonal, entendeu? Então, por isso que esse limite converge para esse cara aqui. É o fato de que esse limite converge para qualquer número real, é estendido para qualquer matriz autoadjunta. Certo? Poderia ter matrizes infinitas muito mais complicadas que isso que não iria acontecer. Ok? E o melhor é que a exponencial converge para qualquer número, né? Exponencial de 10 trilhões converge, por incrível que pareça. Certo? Ok. Pessoal, se um dia vocês forem estudar a teoria de campos, você vai ver que todo estudo que a gente faz de representação do grupo de Poincaré é muito parecido com isso que a gente está fazendo aqui. Só que no grupo de Poincaré você tem mais índices para rotular as suas representações, né? O que a gente está encontrando são esses pequenos blocos aqui para cada jotinha, tá vendo? E a mesma coisa vocês vão encontrar para o grupo de Poincaré. Certo? Maravilha. Agora, vamos para um pouco mais de complicação.
Eu vou separar cada bloco desse cara aqui e vou chamar de cada um desses caras aqui, ó. Eu vou chamar de D. PJ vai ser igual a somatório de N de 0 até infinito, tá? De menos I θ sobre H cortado elevado a N, θ escalar J, θ elevado a N sobre N fatorial. Certo? Eu só preciso calcular essas potências aqui para ter as minhas rotações finitas. Se eu conseguir fazer isso para todos os J's, né, eu consigo encontrar todas as somas de rotações aqui e eu consigo saber rodar cada bloco da minha representação e eu consigo fazer isso para todos os blocos. No computador é isso que a gente faz, tá? A gente fala que o J máximo que a gente quer é, sei lá, 6.000 e calcula todas essas matrizes aí e manda o computador girar as coisas, entendeu? Então, isso aqui não está longe da realidade, não. Só que isso aqui pode ser simplificado mais da seguinte forma. O que acontece com essas matrizes? Né? Ou seja, o X, o J, o JY, o J e o JZ. J. Essas matrizes elas vão ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, quando o J for 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim por diante, certo? Bom, dadas essas matrizes aqui, por exemplo, vou pegar na representação J0, desculpa, J igual a 0, as minhas matrizes são iguais ao quê? A gente viu, né? 0. Todas as mesmas matrizes. Ou seja, Jx0 é a matriz 0 e, né, a mesma coisa do Jy é a matriz 0 e o Jz0 é igual a 0. Certo? Beleza. Se eu posso pegar o produto dessas matrizes, elas continuam sendo a mesma matriz 0. Ou seja, 0 vezes 0 dá 0 e ponto final. Não tem muita surpresa. O que acontece agora quando eu fizer o meu J igual a meio? O que a gente encontrou lá atrás? A gente encontrou que Jx de meio é igual a... Cadê você? Eu escrevi H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. Certo? Eu tenho o JY. O JY meio vai ser H cortado sobre 2, 0, I menos I, 0. Certo? E JZ meio é H cortado sobre 2, 1, 0, 0, menos 1. Certo? A gente calculou na aula passada. O que essas matrizes têm de especial quando eu calcular potências dela? O que acontece com essas matrizes quando eu calculo potências delas? O que acontece com o J? Vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos definir novamente. Esse cara aqui, só a matriz eu vou chamar de sigma x, só a matriz eu vou chamar de sigma y, e só a matriz eu vou chamar de sigma z. Tá certo? Quem é sigma x ao quadrado? Eu botei o i no lugar errado, o menos no lugar errado, tá? O menos é aqui. Esse sigma não tem nada a ver com desvio, tá? Não, tem nada a ver com desvio padrão, são matrizes. Certo? O que acontece? Quem é sigma x ao quadrado? É sigma x com sigma x, que dá quanto? Sigma x ao quadrado dá sigma x? Ó, linha vezes coluna dá 1. Né? 1. Linha vezes coluna, 0. Linha vezes coluna, 0. E linha vezes coluna, 1.
identidade 2 por 2. Tá certo? Façam aí. Y quadrado vai ser quanto? Menos I com I dá 1. Né? O próximo 0I e I0 dá 0. Mesma coisa. E a mesma coisa ali. I com menos I dá 1. Certo? E também a identidade. E o meu sigma z ao quadrado tá 1, 0, 0, 1. Porque é 1 vezes 1, depois menos 1 vezes menos 1. Também identidade. Tá certo? Então essas matrizes elas têm umas características engraçadas, né? O quadrado delas da identidade. Né? E o que acontece com sigma x, sigma y? A gente fez a conta, né? Veja, vocês vamos calcular aqui, ó. Sigma x, sigma y vai ser 0, 1, 1, 0 com 0 menos i mais i, 0. Certo? Isso aqui eu vou fazer o produto das duas e vou obter o quê? Ó, é i, peraí, isso. I que multiplica 1, 0, 0, menos 1. Vocês concordam? Que é a álgebra que a gente tinha, né? Peraí, deixa eu ver. Esse vezes esse dá o i, né? Esse vezes esse, 0, 0, menos i. Isso mesmo, certo? Então, dá i sigma 3. Agora, e se eu tivesse calculado sigma y, sigma x? Isso aqui fica quanto? Ó, linha vezes coluna dá menos i, né? Depois 0 e depois i. Então, isso aqui vai ficar mais i, peraí, menos i, 1, 0, 0, menos 1. Eu não estou entendendo o que está calculando. Eu estou mostrando propriedades das matrizes, por enquanto. Aí depois eu vou estender e explicar. Primeiro eu estou só mostrando que esses resultados são fáceis de serem obtidos fazendo continha. Ok? Então, pessoal, a gente mostrou que tem uma álgebra engraçada nessas matrizes aqui, ó. A gente mostrou aqui sigma x, sigma y mais sigma y, sigma x igual a 0. Certo? Se você fizer isso com as outras, você vai encontrar a mesma coisa. Sigma x com sigma z mais... É fácil ver por causa da comutação, tá? Se você sabe como é que funciona o computador, isso aqui é direto. Sigma z, sigma x igual a 0. E só falta agora o y e o z, mais sigma y também é 0. Mas a gente também tem que sigma x ao quadrado é igual a sigma y ao quadrado, que é igual a sigma z ao quadrado, que é igual à identidade 2 por 2. Tá certo? Bom, isso aqui pode ser resumido assim, ó. Anticomutador de sigma i com sigma j é igual a delta ij. Isso. Em vez de ser a mais b menos b mais a, é a mais b mais a. Tá? Ou seja, as matrizes sigma formam uma álgebra de Clifford. Esse tipo de álgebra, com esse tipo de característica aqui, é uma álgebra de Clifford. Essa aqui é a métrica euclidiana, que está dentro da álgebra. Tá certo? E tem uma série de consequências importantes por causa disso. Ok? O que a gente chama de matriz de Pauli é o resultado. As matrizes de Pauli são o miolinho que define os geradores de rotação no bloco de spin meio. Lembra, a gente mostrou, né, que o Jx é igual a carga cortada sobre 2, sigma x, é só isso.
Eu só tirei as unidades aqui da matriz. Só para ficar uma matriz adimensional, entendeu? Só isso. Tem uma série de resultados interessantes, o fato disso aqui ser uma álgebra. Várias coisas acontecem aqui, ou seja, você agora tem quantos objetos você tem na sua álgebra? Veja, eu tenho a identidade, porque ele está aparecendo aqui. Eu tenho meu sigma x, sigma y, sigma z, tá certo? Eu mostrei que os produtos dessas matrizes não podem ser escritos como essas matrizes, porque o que acontece aqui? Num produto eu vou encontrar i sigma x, i sigma y e i sigma z, tá certo? Então você vê que eu tenho uma identidade, 3 matrizes, 3 outras matrizes, porque tem o i aqui, o i é importante, tá? Se você pensar que é uma álgebra sobre o corpo dos reais, tá certo? E eu tenho o último cara, que é sigma x, sigma y, sigma z, que é quem? A gente sabe que sigma x, sigma y é mais i sigma z. A gente sabe que sigma z ao quadrado é 1. Então isso aqui vai ser i vezes a identidade. 2 por 2. Tá certo? E acabou. Não tem mais nada nessa minha álgebra além desses objetos aqui. Tá certo? E o que eles representam? Um escalar, 3 vetores, 3 áreas e volume. Certo? Se você faz a mesma coisa para a álgebra de Clifford que vai aparecer no espaço-tempo, você vai encontrar a mesma coisa. Vai encontrar 4 vetores, que são as 4 direções do espaço e tempo. Você vai encontrar as 6 áreas possíveis, né, que são as 3 áreas espaciais mais as áreas de espaço e tempo. Você vai encontrar outros 4 pseudo-volumes, né, e vai encontrar o quadro e volume também. Vai encontrar todos os objetos geométricos dentro da sua álgebra quando você estudar isso. Se a gente chegar em equação de Dirac, a gente vai ver isso aqui, tá certo? Mas por enquanto é só uma curiosidade, tá certo? Mas dá para você descrever toda a mecânica newtoniana em termos dessas matrizes aqui. A mecânica newtoniana, o espaço-tempo, em vez de você usar um espaço-tempo, um espaço vetorial, se você usar uma álgebra de Clifford, é muito mais conveniente, certo? Todas as transformações presentes no seu espaço são representáveis em termos dessas matrizes aqui. Aí você nem precisa mais escrever ela como sendo matrizes, basta você carregar a álgebra e você tem todos os resultados, certo? É um negócio muito bonito que tem. Deixa eu ver como é que estamos de tempo. E para que tudo isso aqui é útil para a gente agora? Bom, quem é a exponencial de θ sigma x? Menos i θ sigma x. Né? Desculpa, deixa eu fazer tudo aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma rotação em torno do eixo z, ok? Então fica assim, exponencial de menos i θz jz da representação meio sobre h cortado. Certo? Quando a gente reescrever isso aqui em termos das matrizes de Pauli, lembra, a matriz de Pauli ela tem um h cortado sobre 2. Certo? Quando eu substituir aqui, o h cortado corta, mas o sobre 2 fica. Então fica assim, ó, exponencial de menos i θz sigma z sobre 2. Esse sobre 2 vai ser bastante importante para a gente. Ok? Bom, pessoal, mas isso aqui dá quanto? Quanto é que é sigma z ao quadrado? Identidade. Então, se eu pegar uma potência par de sigma z, eu vou ter sempre proporcional à mesma matriz de identidade. E potências ímpares vai ser o quê? Eu pego uma potência ímpar, separo com uma potência par mais uma matriz, as potências pares dão identidade, sobra só o quê? A última matriz. Então, potências ímpares são proporcionais a sigma z e potências pares são proporcionais à identidade. Ok? Mas eu tenho o i aqui. Certo? Quando eu calcular o i numa potência par, vai dar mais ou menos 1, e numa potência ímpar vai ser proporcional a i.
mesma característica, certo? Então, isso aqui vai ficar, se vocês fizerem a continha, deixa eu fazer aqui para vocês. Tá. Bom, o termo 0 é a identidade. O próximo termo é menos I θz sobre 2 σz. O próximo vai ser mais, só que aí mais I ao quadrado, vai ficar menos θz sobre 2 ao quadrado, identidade. Tá certo? O próximo termo vai ser uma potência ímpar, então vai ficar o I, menos I ao quadrado dá menos 1, só que aí o menos 1 com menos do último I vai ficar I, né? Θ sobre 2 ao cubo, certo? E aqui sigma z sobre, aqui faltou o 2 fatorial sobre 3 fatorial. Eu estou fazendo uma série de Maclaurin infinita, com todos os termos, em termos de θz. Tá certo? Pode pensar que eu estou expandindo para θz pequeno. Mas eu vou pegar todo mundo, então é a própria definição do operador, certo? Mas veja, 1 mais menos θz quadrado sobre 2 fatorial, mais, aí vai ter um termo aqui, vai ser mais θz sobre 2 a quarta sobre 4 fatorial. Isso aqui, esses termos proporcionais à identidade, eles convergem para o quê? Todo mundo tem que saber de cabeça aqui, hein? Cosseno de θ sobre 2. Certo? E o resto aqui, eu tenho menos I aqui, vai ficar assim, menos I sigma z seno de θ sobre 2. Pronto, agora vocês sabem como que vocês giram um elemento da representação de spin meio arbitrariamente em termos do eixo Z. Eles misturam as componentes dessa forma aqui. Né? Deixa eu só botar um risco aqui. Ou seja, como é que fica isso aqui? Não. Quer dizer, seria bem similar, porque as outras matrizes ao quadrado também são identidade. Mas é claro que o equivalente é que aqui, em vez de ser sigma z, ser sigma x ou sigma y. Mas você tem razão, é a mesma coisa nesse sentido. Tá? Mas olha que legal. I θz jz, a representação meio sobre h cortado, vai ser igual a... Veja, esse cara aqui tem uma identidade aqui, né, que eu não botei. Então esse cara aqui está na diagonal. Mas esse cara também é diagonal. Então vai aparecer assim. No primeiro elemento aqui, vai aparecer assim. Cosseno de θ sobre 2 menos I seno de θ sobre 2. Aqui ninguém tem nada, aqui ninguém tem nada. E embaixo, tem que lembrar que o sigma z é 1 menos 1. Então vai ficar assim. Cosseno de θ sobre 2 mais I seno de θ sobre 2. Ou seja, esse negócio aqui é igual a exponencial de menos I θ sobre 2, 0, 0, exponencial de mais I θ sobre 2. Então, uma rotação em torno do eixo Z num spinor, né, num elemento da representação de spin meio, ele não mistura as componentes, mas ele dá uma fase diferente para cada componente. Ou seja, se eu estou atuando isso aqui numa coisa do tipo, essa matriz está atuando em psi mais meio, menos meio e psi mais meio, né? Essa matriz aqui, ela não mistura o psi menos meio com o psi mais meio, mas ela dá essa fase para esse cara e essa fase para esse cara aqui. E essa mudança de fase relativa entre a primeira componente e a segunda componente que representa uma rotação no spinor. Tá certo? E além disso, pessoal, se eu faço uma rotação de 2π, o que acontece? Eu levo meu spinor no mesmo cara? Ou ele muda? É só olhar para cá. O que acontece quando o meu θ é igual a 2π?
Ué, mas o que acontece? Quanto é que é a exponencial de menos π? Menos 1, né? Então isso aqui dá menos a identidade. Então uma rotação de 2π não leva o espinor no espinor. Leva o espinor em menos ele. E se for 4? Aí se for 4π, volta ao normal. Tá certo? Então o espinor ele habita um espaço onde 2π não leva você no mesmo lugar. A gente vai discutir bastante isso quando for introduzir spin, tá certo? E, na verdade, tem experimentos simples que você pode fazer com um lenço ou com um cinto que você mostra que essa característica existe, tá? No nosso espaço-tempo. Próxima aula, então, nesse. Não sei se a gente chega já em spin na próxima aula, mas é uma aula eventualmente, tá certo? E aqui eu errei, tá? Aqui tem um 2. Tá? Desculpa. Porque é soma, né? Porque dá o sigma I mais sigma I. Ok. Então, pessoal, parece que isso aqui é muito especial para o espinor, mas não é não, tá? A gente vai... Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo sim. Beleza. Então, a gente viu esse negócio aqui para encontrar rotações para o espinor, né? Para a representação de spin meio. Em geral, o que a gente tem? Sexta-feira todo mundo ansioso para ir embora, né? Eu vou torturar vocês mais 10 minutos aí. Okay. Então, em geral, o que acontece é o seguinte. A gente tem aqui o nosso DJ, ele vai ser igual a soma de 0 até o infinito, menos I θ sobre H cortado, elevado a N, e aquela mesma brincadeira aqui, né? J escalar. J sobre θ, tá? 1 sobre N fatorial. Ok, aí você pode se perguntar, bom, mas a gente fez essa conta aqui, tem 1 elevado a N. Nós fizemos essa conta aqui para o caso em que J, né, J minúsculo é meio, e descobrimos que, usando o fato das matrizes de Pauli ao quadrado voltarem à identidade, que essa soma, ela virou a soma de dois termos, um seno e um cosseno, tá certo? O que vocês podem descobrir, é uma conta que a gente não vai fazer, é o seguinte: se você pega um J desses quaisquer I, de uma representação J, e eleva a 2, eu tenho a prova disso aqui, mas eu acho que não sei se vale a pena fazer. Se você faz isso aqui, tá certo? Esse cara aqui é uma combinação linear de J de J, vou botar aqui L não, K, JK elevado a M para todo K igual a 1, 2 e 3 e M igual a 0 até 2J. O que isso tudo, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo escrever com essa expressão toda aqui? Pega a representação aqui de spin 1, tá certo? Eu vou ter os geradores de rotação para spin 1, que são aqueles que associados às rotações que vocês estão acostumados em 3 dimensões. Pega esses geradores e vai calculando potências deles, tá certo? Vai chegar uma hora que você vai chegar numa potência máxima que a hora que você chegar nessa potência máxima aqui, ou seja, no caso do spin 1, do spin meio, né, a gente viu que é quadrado, porque fica 2 vezes meio, dá 1 mais 1 dá 2, então o sigma ao quadrado já volta à identidade, tá certo? Aqui, quando o spin for 1, por exemplo, eu tenho que fazer até n, eu tenho que levar o j até 3 para voltar para uma combinação linear dos outros. Entendeu? Não? Deixa eu ver como é que eu posso... Deixa eu ver se eu fiz a prova.
Não é muito difícil, mas... Então, o que eu quero dizer na prática é o seguinte. Quanto é que é... Vamos pegar aqui um gerador. Cadê? Deixa eu pegar aqui o gerador 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá certo? Vocês concordam que esse cara aqui é o gerador que me leva às rotações em torno do eixo Z? Se eu pegar né? Quanto é que esse cara aqui ao quadrado? Vamos lá. 0, 1, 0. Tá certo? Vai ficar linha vezes coluna, né? Então vai ficar menos 1, né? O resto é 0. Aí aqui linha vezes coluna é 0, só que aqui vai dar menos 1 de novo. Menos 1, 0, 0, 0, 0. Certo? Então você vê que aqui a gente está bem próximo de encontrar a identidade. Tá certo? Se você pega outros quadrados e cubos dessas matrizes, você vê que na hora que você tentar fazer a próxima potência, ela vai ser, você vai poder escrevê-la em termos das anteriores. Não vai aparecer matrizes novas, entendeu? Isso dá para pensar rapidamente em simplesmente saber que a dimensão dessas matrizes é 9. Ou seja, você só tem 9 tipos de matriz desse tipo aqui. Então, se você elevar ao quadrado vezes o suficiente, é claro que uma hora, não necessariamente, tá? Eu estou falando uma certa extrapolação, porque tem uns certos detalhes matemáticos. Mas dá para você, pelo menos, argumentar na sua cabeça de que isso é razoável, certo? Ou seja, mas isso sendo razoável, significa que tem uma hora que essa potência aqui chega no máximo, em que os próximos termos são passíveis de serem reescritos em termos dos termos anteriores. Ok? Eu não vou escrever a fórmula geral para isso, porque nem existe, né? Mas isso aqui você pode entender da seguinte forma. O seu n agora ele vai de 0 até 2j, porque lembra, a partir do 2j mais 1 eu já posso reescrever como combinação linear dos outros. Só que agora, em vez de eu ter simplesmente essa potência aqui, o que eu vou encontrar é uma combinação dessas potências dependendo de como as matrizes 2j mais 1 são escritas em termos das outras. Que foi o que a gente fez explicitamente por causa de spin meio, tá? Depois eu posso até passar como exercício e fazer isso por causa de spin 1. Então você vai encontrar funções aqui. Tá certo? E aqui você vai encontrar θ j sobre θ elevado a n. Só que veja, até aqui, ó, no caso de spin meio, a gente encontrou, né? No caso de spin meio e o nosso θ igual a θz, a gente descobriu que o F0 é cosseno de θ sobre 2 e o F1 é seno de θ sobre 2. Certo? Mas isso vale para todos os spins, certo? Ou seja, você sempre pode encontrar uma fórmula fechada para essas rotações dentro de cada bloco, ok? E que também são úteis e você vai encontrar implementado em computador, tá? Ok, então acho que a gente pode encerrar agora. Maravilha. O que eu vou mostrar para vocês agora do ponto de vista matemático é que isso aqui mostra para a gente que a gente tem representações irredutíveis do grupo de rotação. Cada bloco de J diferente vai ter uma representação irredutível diferente. Elas não se misturam mais, tá certo? Eu vou tentar, então, argumentar qual é a relação disso com o mundo físico, ou seja, como é que a gente pode usar essas classificações do grupo de rotação para classificar o que é diferente e o que não é diferente no mundo real, tá certo? E aí umas questões um pouco mais técnicas, que a gente vai descrever como que a gente relaciona isso diretamente com os harmônicos esféricos. E aí eu acho que a gente termina esse capítulo e vai para o spin. Aquele J é um operador, não? É.
Esse aqui é o JJ, né? Esqueci de colocar aqui. Mas é isso, pessoal. Eu sei que é um pouco técnico demais, mas tem que ver essas coisas uma vez, né?